O Conselho de Meio Ambiente de Campinas promove hoje aqui esse seminário como uma alternativa, como uma proposta, a construção de uma proposta alternativa para uma outra visão, um outro modelo de drenagem diferente. Daí eu vou tentar situar aqui, antes de passar a presidência da sessão aqui para o conselheiro Carlos Alexandre. Essa é uma ação da Câmara Técnica do Conselho de Planejamento. Então, o Conselho de Meio Ambiente, para quem não conhece o CONDEMA, ele tem câmaras técnicas e comissões. E essa aqui é uma iniciativa da Câmara Técnica de Planejamento. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Lira, eu sou o atual presidente do Conselho de Meio Ambiente e eu represento a organização não governamental Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, a PROESP, que é uma entidade ambientalista daqui da cidade de Campinas. E o nosso propósito em fazer esse seminário primeiro, porque houve uma provocação ao Ministério Público por parte de alguns cidadãos e da organização Resgate Cambuí, e nessa provocação tinha lá uma questão que era a ausência da participação do Conselho na questão dos piscinões, especialmente na questão do piscinão que o governo propõe fazer ali na Norte-Sul, né? E esse piscinão inicialmente tinha a proposta de cortar 348 árvores. A gente fez lá uma primeira conversa na promotoria pública. A presidência do Conselho de Meio Ambiente assumiu a responsabilidade de fazer uma proposta e colocar isso em discussão dentro do Conselho, que foi um assunto que passou. Daí aqui, para quem não conhece a dinâmica do Conselho, o Conselho ele é feito e construído por pessoas num trabalho voluntário, não é remunerado. Mesmo as pessoas do serviço público que são indicadas para trabalhar no Conselho, elas estão ali se dedicando, mas não recebem a mais para estar ocupando uma vaga no Conselho, recebem mais trabalho, não mais recurso financeiro, maior salário, né? Então é um trabalho voluntário, mas o Conselho ele tem uma importância muito grande, porque o Conselho ele é deliberativo e ele é um conselho normativo. Então a gente tem não só a capacidade e a prerrogativa de deliberar sobre matérias de assunto ambiental, como licenciamento ambiental, como também a gente tem o poder de fazer normas e propor normas, diretrizes. Então o Conselho tem um papel muito importante. A gente é um órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, aqui, na nossa função primordial da lei, é promover a participação popular. Esse é o papel do Conselho. Então, o Conselho trouxe a matéria para dentro, a gente não conseguiu analisar anteriormente, infelizmente, a gente não teve perna para fazer uma análise do piscinão anterior, né, dele ter sido, antes de o Ministério Público ter sido provocado, mas o Conselho fez uma resolução, um parecer, perdão, o Conselho fez, foi votado por maioria do Conselho, isso inclui não só a sociedade civil. Então isso não é um posicionamento da sociedade civil unicamente, mas é um posicionamento do Conselho, porque tinha membros do governo, da Embrapa, da PUC, da Unicamp, etc. Inclusive a professora Vera, que foi a nossa parecercista nesse caso, e foi aprovado, passou por uma Câmara Técnica, foi a Câmara Técnica de Planejamento, a gente aprovou no plenário. E o que diz esse parecer? Diz que o Conselho ele não apoia, não aprova esse projeto e esse modelo de drenagem urbana que são os piscinões. A gente quer um outro modelo de drenagem urbana. A gente pensa, e hoje eu acho que é o objetivo essencial desse nosso encontro aqui, é apresentar soluções e construir, capacitar os nossos conselheiros, inclusive, na hora que a gente for formular definitivamente o parecer sobre o piscinão que está sendo apresentado. Mas a gente já tem pelo menos uma boa notícia nisso, e eu vou passar a fala aqui para o presidente da Câmara Técnica, o conselheiro Carlos Alexandre. A boa notícia é o seguinte: o governo ele fez uma revisão desse projeto inicial dele, e a gente saiu de um piscinão aberto que cortaria 348 árvores para um piscinão que vai, em tese, se for aprovado, que não é o modelo que o CONDEMA o modelo que o CONDEMA aprovou num parecer não é esse. A gente está determinante, inclusive, o parecer do CONDEMA.
Mas em tese já é um outro modelo de piscinão, porque é um piscinão coberto e que vai cortar lá, se eu não me engano, são só 40 árvores, não mais 348 árvores para fazer o projeto. Então já teve algum avanço e esse é o papel do Conselho, efetivamente. O papel do Conselho é trazer a discussão, fazer a discussão, fomentar a discussão no seio da sociedade, trazer os argumentos técnicos e não só técnico, porque a gente é um conselho de política pública, então a gente está falando também da conveniência do ato político. Então o CONDEMA não está estritamente na análise da questão técnica, a gente também faz uma análise da pertinência política do ato administrativo no caso das questões ambientais. Então a gente tem já um parecer do Conselho, quem quiser entender melhor, a gente pode depois dar um jeito de disponibilizar esse parecer para todo mundo, mas ele está publicado no Diário Oficial também. E hoje a gente espera sair daqui com uma visão mais ampla, demonstrando inclusive que existe a possibilidade de um modelo de desenvolvimento e de uma proposta de drenagem, no caso aqui, diferente do que o governo municipal está apresentando. Mas é isso, eu vou passar aqui já de pronto a presidência para o conselheiro Carlos Alexandre, agradecer a presença de todos que estão aqui no Salão Vermelho, que estão assistindo a gente pelo YouTube, e convidá-los a fazer parte do Conselho, da vida do Conselho, porque é isso que faz o Conselho efetivamente ter o seu poder, as suas prerrogativas efetivadas, né? Quando a população, quando a sociedade ocupa o Conselho. Então é isso, muito obrigado para todos os pesquisadores aqui, pesquisadoras que estão se dispondo a dispor do seu tempo também de forma voluntária para o Conselho, para a cidade. A gente agradece muito e de pronto a gente já disse que é um trabalho fundamental aqui para embasar o trabalho dos conselheiros. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, agradecer o presidente. A gente está buscando fazer essa construção de participação democrática através das representações do Conselho e sempre buscando também levar à sociedade aí o que se é discutido aqui da melhor maneira possível, transversalizar isso além do Conselho, para que a gente possa encontrar os melhores caminhos aí e fazer o norteamento, que esse é o papel do Conselho, é o norteamento das políticas públicas do município de Campinas, do âmbito da questão ambiental, principalmente, né? De forma que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, tá? Eu vou ser aqui sucinto para a gente ir direto para o assunto, mas a Câmara Técnica de Planejamento Ambiental ela tem um papel assim bem fundamental e nós temos vários representantes dentro da Câmara Técnica, tá? Eu vou me concentrar no currículo dos nossos convidados, né? Agradecendo já de antemão, professora Vera, o trabalho da conselheira professora Vera em ter pilotado a estruturação desse seminário, ter trazido alguns convidados importantes também, com expertise e experiência dentro dessa temática, né? E muito mais pelo fato de que a gente tem um parecer muito bem elaborado já e estruturado da Câmara Técnica, estabelecendo diretrizes e critérios que norteiam um sistema de cidade esponja, de outras estratégias ambientais e urbanísticas, né, de planejamento, que deveriam ser consideradas para a revisão de projetos desta magnitude, tá? Eu, particularmente, também sou gestor ambiental, tenho pós-graduação em Arquitetura, Cidade e Sustentabilidade, justamente dentro dessa temática. Tive a oportunidade de ver muitos projetos bacanas, discutir, participar de projetos interessantes. Bom, a professora Vera Santana Luz vai ser a nossa primeira palestrante, e aí eu creio que a gente poderia fazer o seguinte, a gente até leva o microfone para lá, para a gente poder assistir a apresentação de cada um, né? Então eu vou fazer rapidamente a leitura e o convite para a professora Vera, depois a gente desmancha a mesa, vamos para lá e aí numa sequência eu vou chamando só os demais palestrantes e vou ler o currículo de cada um no início de cada palestra para ficar um pouco mais rápida o processo, tá bom? Pode ficar, presidente, deixa eu só ver o da Vera, daí a gente desmancha a mesa, por favor. Então, a professora Vera Luz Santana é professora e pesquisadora da FAO e do PPG em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, arquiteta e urbanismo pela FAO Universidade Mackenzie,
doutorada em Direito pela FAUSP, pós-doutorado pela UNAM, no Peru, membro do GT Extensão da AMPARC, tem participação no Fórum de Defesa da Vida, Fórum de Pesquisadores do MBOIMIRIM, que é em São Paulo, né? O Fórum Fundão das Águas, Jardim Ângela, tudo em São Paulo, são projetos de grande representatividade neste tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, com uma experiência de aplicações muito interessantes, vale destacar isso, né, professor? Entendeu? Consultora técnica do documento Bairro Paulista, Cidades Sustentáveis, do Caderno de Tipologias Urbanas Modulares, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação no Governo do Estado de São Paulo, em especial no eixo Manejo de Águas Pluviais, Tipologia, Drenagem, membro do CONDEMA e do Conselho da Cidade de Campinas. Professora, por favor, a sua palestra não está temática aqui propriamente, mas aí você chama lá na hora. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Primeiro, agradecer ao CONDEMA Confiança, agradecer ao Carlos Alexandre que nos preside, ao Thiago que nos preside, ao CONDEMA como um todo, em especial a Prefeitura de sediar esse evento, a pessoa da Valquíria, que também tem assento no CONDEMA. Então, muito obrigada por receber, e especialmente os palestrantes convidados. Eu vou apresentar, vou pedir licença para apagar aqui na frente, tem uma luzinha aqui. Eu fiquei em primeiro lugar, até deselegante, porque tem os convidados, mas eu fiquei em primeiro lugar porque combinamos que eu apresentaria de uma forma mais geral o tema. E então, o que nós vamos falar aqui um pouquinho é a drenagem ecológica, exemplaridades urbanas, para desmistificar um pouquinho esse tema que parece que é uma coisa novíssima, que ninguém sabe fazer, ao contrário, é muito simples, a natureza sabe fazer muito bem. Então, por favor, próximo. Nesse sentido, próximo, por favor, eu vou começar com um conceito que é o de soluções baseadas na natureza. Afinal, o que são as soluções baseadas na natureza? As soluções baseadas na natureza, ela é um termo que congrega muitas coisas conhecidas de infraestrutura verde, infraestrutura azul, mas tem uma coisa particular que caracteriza, que é um passo de que nós temos, ao fazer essas ações, ter dois benefícios mútuos, relacionados ao bem-estar humano e ao benefício da biodiversidade. Ou seja, o eixo antropocêntrico que a natureza está para nos servir, ele é desmontado no sentido de que a gente vá copiar, aprender com a natureza. Então, o primeiro preceito, a gente copia, emula, percebe como a natureza funciona, o que tende, eventualmente, a técnicas de baixo impacto, mas, principalmente, nós temos uma questão ética com a natureza, que é, os benefícios não são só humanos, eles são humanos e antropocêntricos. Essa é a grande diferença das SBN. Portanto, a gente tem desafios sociais de várias naturezas e enfoques baseados nos ecossistemas que estão aqui para nos ensinar alguns comportamentos. Por favor, o próximo. Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho nisso, tivemos a oportunidade de fazer, durante a Subsecretaria do Meio Ambiente do Eduardo Trani, no Governo do Estado, eu tinha assento no CAU, São Paulo, e esse documento foi capitaneado pelo Trani e pela arquiteta Alnice Luciani. Eu fiz parte dessa equipe, e, em particular, aqui tem toda a política de meio ambiente do Estado, com relação a licenciamento, gestão e planejamento. Então, é para várias disciplinas, não só para arquitetura e urbanismo. No entanto, esse manual, ele traz um capítulo só sobre soluções baseadas na natureza, que foi feito, na oportunidade, por Mitz e eu, onde a gente mostra o histórico, a contextualização das SBN, as definições, os princípios, os objetivos, classificação, as áreas-chave, exemplos de metodologia para a constituição de políticas, ações-chave e, especialmente, proposição de parametrização de indicadores de aferição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso não é que a gente inaugurou nada, a gente só compilou uma série importante da literatura para mostrar que isso é disseminado no mundo inteiro e já com grau de aferição.
Então, é importante porque é um caderno técnico legal, ou seja, é um caderno do Estado de São Paulo, uma secretaria, agora atualmente Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Então, isso é política de Estado, não é hippie, não é um negócio que apareceu não sei onde, é uma política de Estado consagrada. Próximo, por favor. Com relação às definições, então a gente tem definições internacionais do que são SBN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, da Comissão Europeia para o seu continente, da Assembleia das Nações Unidas do Meio Ambiente, da última Assembleia de 2022. Então, existem uma série de definições de SBN, para quem tiver interesse, nesse manual está tudo escrito, mas o que eu gostaria de salientar, por favor, é que, basicamente, os princípios comuns dessas definições são: a natureza é nosso guia. Então, a gente vai aprender como a natureza funciona para tentar ter essa sabedoria. 2, os benefícios mútuos, como eu já falei. Ecossistêmico e bem-estar. Isso é possível medir. Então, nesse sentido, não é possível fazer, nesse preceito, uma solução que não considere a biota como um todo, nas cidades, no campo e na floresta. Isso está articulado a um conceito que é muito discutido na literatura também, a gente faz parte dessa visão, que é diferente do triângulo de sustentabilidade predicado pela ONU, que é meio ambiente, economia e equidade social, num triângulo equilátero, como se tudo tivesse o mesmo peso. Não, o ambiente é muito superior a nós, a humanidade é um pedaço do meio ambiente, a economia é um pedaço da humanidade. Então, essa gradação faz com que a gente perceba que nós poderemos passar como espécie, a natureza vai muito bem, obrigado, vai dar umas culhambadas, mas depois volta ao trilho, porque nós somos uma espécie muito, muito recente. Então, se a gente não tomar cuidado, vai acabar a humanidade, a natureza vai continuar. Então, claro que a economia é importante, mas ela é um indicador. E, nesse sentido, eu trouxe uma outra leitura do Instituto de Resiliência de Estocolmo, que faz isso com relação aos ODS. Ou seja, os ODS mais ligados à biosfera, eles estariam como um círculo abrangente, os ODS ligados ao bem-estar humano estariam num outro círculo menor, e o da economia num círculo central, com as escalas em que isso pode ser pensado. Então, é uma alteração do ponto de vista das importâncias que a gente pode dar para as coisas. Próximo, por favor. Agora eu trouxe uma política de Estado, porque tem uma certa... Algumas vezes existem certos receios, mas a gente não tem expertise nesse tal negócio de drenagem ecológica. É o seguinte, tem uma política de Estado, do governo do Estado de São Paulo, da qual eu tenho o orgulho de fazer parte, que é o Programa Bairro Paulista, que foi decretado em 2024, para melhorias dos espaços públicos em áreas vulneráveis de municípios do Estado inteiro. Esse programa está sendo pilotado do ponto de vista da execução por Marlene, por exemplo, é uma equipe enorme, e Karina, que estão aqui. E o caderno, que é um caderno de tipologias, ele é uma espécie de manual de soluções. Eu vou mostrar em relação ao eixo manejo de águas pluviais, porque eu fiquei responsável por esse eixo. É um caderno muito maior que isso. Por favor. Então, assim, qual é o problema no caso desse eixo? O problema são as inundações, ou seja, a hora que o rio passa do seu curso e atinge ocupações humanas, ou os alagamentos que são em qualquer lugar da cidade que não são diretamente ligados ao rio. E nós temos esse problema. Sendo assim, próximo, do ponto de vista do conhecimento, a gente poder dizer não conhecemos essa técnica é uma coisa que é estudada no mínimo desde a década de 80, então é responsabilidade do Estado, como foi feito no Estado de São Paulo, do manual que eu mostrei para vocês de legislação, como está sendo feito agora numa política de desenvolvimento urbano e habitação. Então, desde 1980 se fala em drenagem sustentável ecológica, na literatura farta. É um princípio de manejo de águas pluviais bastante já consolidado, que em base é o seguinte: nós não vamos conduzir para jusante vazões maiores que a capacidade do sistema, não vamos transferir o problema para a macrodrenagem. Portanto, em todos os continentes a gente tem experiências consolidadas, predicadas pelo Estado como políticas públicas, com auxílio do Estado, com manuais, com tecnologia e tudo. Por exemplo, as melhores práticas de manejo, ou o que a gente chama de LEED, Desenvolvimento Urbanismo de Baixo Impacto, que é mais ligado aos Estados Unidos,
Os sistemas de drenagem urbana sustentável, que é muito predicado no Reino Unido, ou na Austrália, drenagem urbana sensível à água. Ou seja, isso aí são histórias que não estão começando, não é uma coisa experimental, é uma coisa consolidada continentalmente. E tem no Brasil também, por favor. Então, ilustrando, é o seguinte: em vez da gente captar e conduzir, e a macrodrenagem ser uma coisa de detenção, retenção enorme, todo o tecido da cidade, ele pode ter pulverizadamente sistemas de drenagem, portanto a gente chama de ecológica, por quê? Porque conta com a natureza a seu serviço, de modo que a gente possa verdejar e azular a cidade dentro dos espaços disponíveis ou criados. Isso é um sistema que acontece em Nova York, acontece em Melbourne, acontece em um monte de lugar. Não é assim, nossa, vamos construir uma cidade nova. Não, nós vamos adaptar uma cidade muito cinza a um outro paradigma. Por favor. Esse é o caderno que a gente está descrevendo aqui. Ele tem 8.000 tipologias, está disponível na internet para quem quiser. Ele já foi alterado, ele está em curso, porque tem um monte de tipologias ainda que vão ser feitas, por favor. E é uma ficha técnica enorme, a começar do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, passa pelo Eduardo Tani, passa pelo José Policy, e tem toda a consultoria da Secretaria e da CDHU que ajudou tecnicamente, inclusive a chancela do IPT, que fez uma revisão muito bem cuidada, por favor. A equipe técnica, próximo. Perdão, volta. Dentro da equipe técnica, a gente tem consultoria externa. Quem capitaneou e quem construiu esse caderno do ponto de vista do punho foi a arquiteta Miss Luciane. Eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe desse caderno, especificamente na questão desse eixo de drenagem, e uma certa ajuda na revisão. Mas, assim, o meu papel é muito pequeno perante toda essa equipe, por favor. Então, como é que é esse caderno? Ele tem uma série de eixos: manejo de águas pluviais, áreas verdes, sinalização, equipamentos, uma série de eixos com tipologias tributárias a ele e com aplicações que são práticas. Próximo, por favor. Nesse eixo, que é um pedacico de manejo de águas pluviais, eu colaborei na drenagem de bacias de infiltração, biovaletas, canteiros de chuva e jardins de chuva, que são 4 dispositivos recorrentemente usados dependendo da circunstância. Então, por isso que eu destaquei, porque é do assunto que estamos falando aqui. Próximo. Então, como você organiza esse caderno? Primeiro, define o que são esses dispositivos, que são 4 que nós elegemos. O jardim de chuva, traduzindo de maneira bastante simples, ele é algo, para nós, tem várias maneiras de interpretar, porque cada continente ou país interpreta de sua maneira, mas o jardim de chuva nós estamos considerando algo que está livre de contenção. Então, ele não está articulado a uma calçada, ele está na paisagem. Por exemplo, no quintal de uma casa ou numa praça. Então, ele recebe uma parcela do escoamento da própria bacia e ele guarda aquilo por, no máximo, 3 dias, porque não pode ter mosquito de dengue, etc., e aquilo é absorvido. Ele tem uma camada, pode passar. Ele tem uma camada plantante, ele tem uma certa altura em relação ao nível externo, porque a água vai ficar lá alagada de maneira provisória. Esse alagamento, ele passa pela matéria orgânica, o sistema radicular das plantas purifica essa água, depois ele pode passar por uma filtragem, próximo, por favor, que pode ter um cálculo exatamente ligado à capacidade do solo de infiltração e seu tempo, e o coeficiente de chuva que está naquele lugar. Então, a gente tem um cálculo técnico para dimensionar isso. E, em geral, ele tem bermas, porque ele não vai pegar a água da bacia inteira, então ele pega uma certa porção, pode, inclusive, ser de patos, etc., ou de uma cara de telhado. Ele serve para um efeito doméstico, como um efeito urbano. A diferença do jardim de chuva dos outros equipamentos é que ele tem uma certa liberdade de forma e de ocupação. Se necessário, existe tubulação para esgotamento para um sistema de outra natureza. Por favor. Então, o jardim de chuva, como é que ele é apresentado nesse caderno técnico? Próximo. Primeiro, a gente fala das localizações estratégicas, dimensões básicas, as características técnicas, os ganhos. Próximo. Possíveis desafios, as etapas de implementação, os ganhos específicos, manutenção e gestão. Depois, por favor. A relação com os ODS, em particular desse sistema. Próximo.
e desenhos técnicos que são pré-executivos. Então, por exemplo, plantas com todas as especificações, próximo, cortes ilustrativos, próximo, a lista de espécies para o estado de São Paulo mais adequadas para aguentar momentos de alagamento, momentos de sequia, porque não é um jardinzinho que a pessoa vai cuidar, é um jardim urbano, eventualmente, próximo, e um pré-orçamento com todas as coisas que podem ter as camadas. Então, uma prefeitura, no caso do bairro Paulista, que está interessada em melhorias urbanas de uma área vulnerável, ela vai ter o apoio técnico da secretaria para que o projeto seja realizado pela prefeitura, o orçamento, com todo esse aporte. Então, assim, é um manual. E há uma série de prefeituras que já estão engajadas nisso, para o estado inteiro, por favor. Mas isso eu quero dizer o quê? Esse manual está disponível para qualquer um. Então, se eu não tenho expertise em Campinas, eventualmente, então temos o manual do estado de São Paulo técnico à disposição e temos uma equipe também completamente à disposição para tirar dúvidas, para que a gente possa ter um parâmetro de outra natureza do que esses equipamentos de retardo técnicos que impactam na paisagem de uma maneira muito violenta. Da mesma maneira, o canteiro de chuva é definido. O canteiro de chuva, a diferença, por favor, é que a gente considera jardim de chuva em caixas, algumas vezes é oportuno, que elas podem tanto estar enterradas no subsolo, com contenções, etc., para que o tráfego, por exemplo, não abale, que aqui vai percolando água, então uma hora isso aqui pode solapar o tráfego se for muito intenso. Então tem uma série de dispositivos técnicos, como o canteiro ele pode inclusive ser aflorado e eventualmente isolado. Por quê? O solo tem um lençol freático muito alto, ou tem contaminação que não pode, não interessa disseminar, ou mesmo um latossolo, um solo que possa solapar. Então isso aqui é um retardo que depois conduz lentamente para não haver alagamento. Ou é um retardo que infiltra, porque daí a captação in situ faz o quê? Eu alimento o lençol freático diretamente, sem condução, purificando essa água por filtragem e por decomposição bacteriana. Próximo. Isso é um exemplo, vamos, ilustrativo de canteiro de chuva, que pode estar em calçadas, etc. Outro, por favor. Mesmo em estacionamentos, elas têm uma série de possibilidades de áreas livres que podem conter esses canteiros, que em geral eles são circunscritos e contemplam também a utilização de arborização, desde que seja adequada. Próximo, por favor. As biovaletas, elas são canteiros de chuva infiltrantes lineares, na nossa definição, ou seja, ao longo de calçadas. Não tem espaço na cidade? Tem. Então, eventualmente, a gente pode fazer canteiros lineares de baixa largura e grande comprimento, associados, por exemplo, a pisos drenantes de calçada, ou mesmo movimentação, por favor. Então, um corte tipo disso, você tem um leito carroçável, por exemplo, uma calçada, e a gente tem entradas e saídas para que isso possa receber as águas que escoariam para o bueiro, etc. Próximo. Basicamente, ele tem a mesma natureza do canteiro de chuva, ou do jardim de chuva, só que ele é contido. A mesma coisa, matéria orgânica, decomposição biofísico-química, eventualmente filtragem, percolação direta e, se necessário, a gente tem extravasores e tem condutores associados de outra sazonalidade em termos de tempo, por favor. Então, isso é muito comum. Acho que todos já devem ter visto numa paisagem eventualmente ilustrada ou na rua, por favor. Ele também tem essa ideia de rebaixar em relação ao nível do piso. Por quê? Porque ele contém 12 centímetros, 15 centímetros de água, dependendo do que o solo suporta, que em 3 dias aquela água no máximo sumiu. E, eventualmente, em solos que não podem receber a infiltração, a condução lenta. Próximo. Pode receber árvores, como eu já falei, e pode estar associado ao sistema convencional. É um retardo, eventualmente, se necessário, para evitar alagamentos. Próximo. São várias ilustrações, tem algumas literaturas ou aplicações que trabalham só com uma espécie de contentor. No nosso caso, nós preferimos fazer a barreira lateral por causa do solapamento, porque vai saber que no município de São Paulo, 645 municípios, como é que é nessa condição. Então, nós fomos pela maior prevenção de ter uma empena lateral para proteger o solapamento, por favor. Em várias situações, em taludes, quer dizer, é uma oportunidade de instalar isso de formas diferentes,
Dá para medir, inclusive, a qualidade da água, etc, etc. Próximo. E as bacias de infiltração são de uma escala maior, quando há oportunidade no tecido urbano, por favor. Elas, em geral, são áreas, eventualmente eu tenho uma dupla bacia, onde aqui vai uma quantidade de água maior, essa bacia ela retém, mas ela não detém, ou seja, essa bacia também vai infiltrar. A gente, quando pode, faz uma bacia primeira, onde vai mais carga de lixo, etc., que se recolhe aqui, e depois essa água é conduzida por um lago maior, um lago não perene, dependendo das circunstâncias, isso é possível fazer, por favor. E tem uma série de dispositivos aqui, ele requer um cálculo mais elaborado, porque a gente tem o RIP-REP de entrada, de saída, quer dizer, tudo isso já é uma técnica mais robusta do ponto de vista da elaboração hidráulica, por favor. E tem algumas prerrogativas de cuidado, por exemplo, o mínimo de altura, para evitar afogamento, apesar que com 20 centímetros uma pessoa se afoga, então às vezes tem que ter cercamento, tem todos os cuidados mais técnicos quando é no espaço público, e sempre tem dispositivos de ladrão, de limpeza, etc, etc, que gera uma paisagem mais ou menos como essa. Isso é muito comum em países europeus, onde você, ou Estados Unidos, na Austrália, qualquer lugar que se a gente for pesquisar. Então é um campo que a gente pode usar como esporte, como lazer, e eventualmente ele alaga para conter uma quantidade de água mais expressiva, tecnicamente cuidada e com todos os cuidados que são necessários, que eventualmente também tem as camadas de filtragem e de reserva. Isso aí é calculado pela quantidade de chuva e pela capacidade do solo, como sempre. Próximo. Aí a gente tem desenhos técnicos nesse caderno de todos esses dispositivos, orientadores para o profissional que vai calcular para aquele caso específico. Então, eventualmente tem um geólogo, eventualmente tem um engenheiro, eventualmente tem um arquiteto urbanista. Então, são desenhos de orientação, por favor, planta, cortes, por favor. E o memorial de cálculo. Então, assim, não sei fazer. Sabe sim, porque agora a gente tem um memorial de cálculo que passa por todos esses 56 assuntos do memorial de cálculo que qualquer pessoa que não é um hidrólogo pode entender. Qualquer profissional de mínima experiência. Então, por favor, só algumas imagens. A gente parte, obviamente, do hidrograma, que a ideia desses dispositivos é que a gente, tendo uma urbanização acentuada, a gente tem uma curva muito maior de vazão pelo tempo, e a ideia é que a gente consiga ir para uma urbanização moderada, ou que era quer dizer, há vários países que predicam, nós vamos voltar à curva rural. E também, quer dizer, são instrumentos técnicos que eu não vou me deter muito aqui, mas sim, o higrotograma, o hidrograma, por favor. Depois a gente usa as curvas IDF, que são intensidade, duração e frequência, que o Estado de São Paulo oferece para um monte de localidades, ou seja, a gente tem isso coberto tecnicamente no Estado, da onde a gente tira a chuva, por favor. Aí a gente tem uma série de cálculos, a gente apresenta de maneira, vamos dizer, inteligível, o hidrograma triangular do método racional, isso aqui é o volume de água, ou do método mais complicadinho, que é SCS, mas são, assim, digamos, curiosidades, porque a gente nem precisa usar isso próximo. Porque o que a gente usa mesmo é o volume. Quanto tempo vai chover, que volume de água, porque não é um escoamento, é uma água parada e guardada, é um reservatóriozinho. E se for numa situação longeva, a gente